Olá, pessoal. Eu sou a Carol, fundadora e mentora aqui da CDA e tenho o prazer de apresentar o terceiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre a importância da mentoria no sucesso da carreira de dados e inteligência artificial. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje na mesa o Lauro, que é um dos nossos mentorados, e o seu mentor, o Samuel Schmidt. Bem-vindos. Obrigado. Bom, o Lauro, ele é consultor, líder de engenharia de dados, machine learning e inteligência de dados, e ele leciona engenharia de dados em uma escola de tecnologia, onde já orientou mais de 100 alunos. Com 9 anos de experiência em tecnologia e 6 anos focado em dados, ele já liderou projetos de migração de legado que geraram milhões de reais em savings e desenvolveu soluções de alto impacto, que trouxeram grande retorno financeiro. Sua motivação vem de transformar os dados em valor e inspirar novos profissionais a alcançarem seu potencial máximo na área. Então, bem-vindo, Lauro. Fica à vontade para se apresentar. Olá, tudo bem? Prazer, Carol. Te conhecer hoje pessoalmente. O Samuel já conhecia, né? Mas agora finalmente É pessoalmente, né? verdade, é verdade. Prazer, tá? Bom, pessoal, sou o Lauro. Já trabalho já aí, como a própria Carol falou, né? 9 anos na área. Já comecei ali trabalhando em Santos, né? E basicamente no setor portuário. Acho que todas as pessoas ali de Santos, meio que o sonho é você começar trabalhando no porto. E eu lembro que o meu pai foi minha maior inspiração para seguir a minha carreira, para trabalhar com computador, assim, sabe? Então, para mim, foi meio que isso. Eu quis seguir esse caminho e acabou que comecei ali, estudei na FATEC, né? Comecei a trabalhar. E logo depois, eu consegui uma vaga no Itaú, né? E eu comecei lá, já como engenheiro de dados, pude entregar assim, uma série de projetos já ali em 2018. E tive bastante impacto, bastante destaque, sabe, ali. E depois fui pro Banco Pan. E ali também consegui já entrar no cargo sênior, passei pela Serasa e hoje eu tô na Tallforks, aí talvez uma das maiores consultorias, né, de software do mundo, e tô muito feliz hoje de ter alcançado esse, essa etapa, né, esse cargo na minha vida. E também hoje estou dando aulas, algo que eu descobri por paixão, e me inspirando, por exemplo, pessoas como o Samuel, assim, que formam uma série de Legal. profissionais. E tem sido algo bem legal na minha vida, essa oportunidade, esse momento que eu tenho vivido na minha carreira. Que legal, Laura. É uma alegria receber aqui você hoje. Parabéns aí pelas conquistas da sua carreira. Acho que é grande esforço aí, dedicação, né? Essa área tem muitas oportunidades, mas o profissional precisa estar preparado, né? Então, parabéns aí pela sua trajetória. Muito obrigado. Samuel, fica à vontade para se Obrigado, apresentar. Caroline. Obrigado, Lauro, por ter aqui vindo presencialmente. É um prazer conhecer você presencialmente. Eu fico muito feliz em poder conhecer os mentorados e profissionais do mercado que a gente admira também. Acho que teve uma troca muito bacana com o Lauro durante o trabalho que a gente fez na mentoria e agora ele avançando aqui. Muito legal ver ele prosperando na carreira dele. Eu trabalho na área de dados já há mais de 14 anos, trabalho com Data Analytics e Big Data desde 2013 mais intensivamente. Já passei por diversas empresas, instituições financeiras, empresa de Big Techs como de nuvem, né, na AWS, no Google agora atualmente, quando estou trabalhando, né. Sou um profissional que basicamente busca conciliar a vida profissional com a vida acadêmica, então também fiz graduação, mestrado e doutorado, não cheguei a completar, mas fui até a etapa final ali e na pandemia acabei abandonando em virtude de priorizar algumas coisas pessoais. Mas agora estou dedicando, além da minha vida de professor, que eu tenho aula durante praticamente ali 8 anos, para pós-MBAs em diversas faculdades, para dezenas de turmas, agora estou focando em mentoria. Então, acho que a mentoria é uma abordagem mais, digamos assim, moderna e onde a gente pode impactar vidas como a do Lauro, né? Que a gente consegue ter uma profundidade e conversar de uma forma bastante mais aberta e ajudar a estruturar um plano de carreira também, apoiando nas etapas-chave. Então, acho que aqui nessa ideia a gente está conseguindo isso. Espero também que essa sessão também, eu chamo de sessão porque, no fundo, todo mundo aprendendo aqui, né? Sim. Mais um É episódio aqui de verdade. podcast.
a gente possa também trocar e aprender junto e ajudar também o pessoal que está escutando a compartilhar um pouco dessa experiência. Legal, Samuel, muito obrigada por você estar aqui hoje de novo com a gente. Suas contribuições e a sua experiência aí são de grande valor aí para a área de dados e para os nossos mentorados, com certeza. Até já puxando o gancho aí do que você comentou, né, sobre a mentoria, de ser uma abordagem mais moderna, né, diferente aí do que a gente vê aí em relação a cursos, e outras abordagens que a gente tem no mercado, né, que a gente trabalha com a mentoria individual. Eu queria saber de você, Lauro, em que momento ali da sua carreira que você buscou a mentoria, né, que a gente teve ali o primeiro contato, né, mas até você chegar nesse ponto, assim, né, qual foi sua motivação para buscar? Claro, claro, não, e é bem interessante você perguntar isso, porque acho que em 2020 ali, a gente acabou ficando bastante tempo, né, dentro de casa. E eu comecei eu tava no momento ali, por exemplo, tava no Itaú ainda, quando eu comecei já a pensar em seguir um caminho, dar um passo além. E foi aí que até todo mundo parado ali, né, na pandemia, eu comecei a ver, por exemplo, MBAs fora do país, comecei a ver possibilidades, MBAs dentro do país, comecei a ver uma série de oportunidades assim, né, que a gente poderia fazer EAD, né, ou presencial, né. Presencial para mim não funcionaria por conta de eu morar na Baixada Santista, né, e EAD, eu também na época eu tinha talvez um pouco de receio, né? Mas hoje em dia eu já vejo já que tem as formações são legais. E fui me desenvolvendo, passaram 3 anos comigo basicamente pensando isso comigo mesmo. Eu acabei casando, né? E várias Bom. coisas aconteceram. E aí quando eu tava no Serasa, eu via que alguns feedbacks recorrentes que eu vinha recebendo desde 2020, assim, tipo, no sentido de. E eu via que, principalmente, assim, não eram feedbacks de, por exemplo, que o MBA não era o meu problema, assim, sabe, para avançar na carreira. Eu já estava como engenheiro especialista de dados na Serasa. Eu via que a dificuldade que eu tinha ali, Carol, e Samuel, era mais questão de como lidar ali em explicar coisas mais técnicas para pessoas não técnicas, sabe? Como é que eu transmitia para um diretor, para um PO, por exemplo, um Product Owner, né? Para um Scrum Master, o meu estado de suporte do projeto, sabe? Então, eu acabei começando a perceber que talvez ali, como eu já trabalhava já 4 praticamente anos já com dados, talvez o MBA não faria tanto sentido. E o que eu pensei? Pô, tem pessoas como o Samuel, como alguns amigos meus que também trabalham em grandes empresas, grandes consultorias, e eu via que eles tinham algo a mais de soft skills. E um feedback recorrente que eu tinha era que eu precisava melhorar. Então foi nesse momento, como especialista já, que eu vi que talvez eu precisava de uma orientação de alguém que fosse muito melhor que eu. Assim, não alguém, sabe, que fosse melhor somente. O meu gerente na época me ajudou muito, assim, em algumas coisas, mas na época eu falei com ele, e ele que me sugeriu, pelo que parecia. Eu já vinha olhando a SCDA, eu já seguia já o Samuel, por exemplo, né? Já seguia já o trabalho de vocês, já vinha ali o Kevin, né? Os outros mentores que a gente tinha. Eu ficava, poxa, tem uma coisa diferente nessa empresa, assim, sabe? Deixa eu dar uma olhada. E foi aí que eu realmente decidi vir buscar uma mentoria, assim, Que sabe? legal, que legal. Eu vou comentar um ponto aqui que eu até falei pro Samuel, né? É, Na nossa última sessão de networking, que você estava conversando ali, falando, eu falei, nossa, como mudou a forma do Lauro se comunicar. Que evolução, assim, eu fiquei muito feliz, assim, da primeira vez que a gente conversou para a sessão de networking, assim, foi um momento ali pequeno, curto, mas que eu achei, assim, que você evoluiu demais, assim, sabe? Mostrando realmente. E era uma sessão só de networking, né? Era uma Sim. coisa descontraída ali que a gente estava fazendo, né? Mas a forma de se posicionar, a forma de falar, então, parabéns, assim, realmente foi muito legal essa evolução. E é algo que eu sempre digo, assim, o profissional, ele, por melhor tecnicamente que ele seja, ele precisa saber se comunicar e conforme você vai avançando na carreira, você tem vários níveis ali de comunicação, né? Você tem um nível ali eh, da área de negócio, você tem um nível executivo, então você precisa conseguir passar por todas essas áreas e se comunicar de uma forma que seja adequada para cada uma delas. Então isso é muito legal você trazer, acho que é um ganho enorme aí que a gente tem com a mentoria, né, Samuel? Com Se puder certeza. comentar um pouco.
Com certeza. Acho que essa experiência do Lauro que ele compartilhou ajuda a entender como a mentoria ela agrega na carreira em várias etapas, né? É muito legal ouvir assim essa preocupação dele. Já estou bem, já sou um sênior Uhum. especialista. Ele poderia simplesmente falar, vou me acomodar aqui, mas ele buscou algo mais, continuar crescendo, evoluindo, enfim, como ele poderia ter mais impacto, não somente com o conhecimento técnico que ele já tinha e tem e está evoluindo, mas na outras características de lidar com desafios, de apresentação, de como expor, como explicar, né? A Uhum. parte didática também, tanto acho que no sentido de ajudar a explicar para um executivo, um profissional de área de negócio, por exemplo, que não é tão técnico, e também para dar aulas, porque isso também ajuda nas aulas, e as aulas também ajudam no dia a dia. Eu também usei muito isso durante o meu tempo como professor. Uhum. Então, isso é muito legal, né? E buscar profissionais que tenham essa experiência, né? E consigam te guiar nesse sentido faz muito sentido. E eu também notei muito isso, você comentou na sessão de networking. Incrível. Só para comentar um pouco, a sessão de networking aqui na CDA, que a gente foi convidado aqui a participar, né? Os mentores, os mentorados, é organizada exatamente cada todo mês, praticamente, para conectar as pessoas e as pessoas ali trazerem suas experiências e conseguirem também formar uma rede e uma comunidade mais forte. Isso faz parte também do programa que a gente está trazendo cada vez mais, isso é muito legal. Eu fiquei feliz em ter participado. Então, eu também notei muito essa evolução do Lauro. Eu acho que é notável esse trabalho e esse posicionamento. E o profissional, quando chega um momento de carreira, ele tem que ter que esses skills, habilidades, são necessárias, né? Não dá para simplesmente só focar no técnico, ficar 100% no técnico. Em algum momento da carreira ele tem que balancear, porque ele vai ter que, mesmo se ele for seguindo uma linha técnica, liderar equipes ou orientar outras pessoas que são mais iniciantes da área, junior, pleno, enfim, vai ter que ser uma referência para o time. Então, se ele ficar isolado lá, só me dá aqui que eu vou codar, eu vou entregar o pipeline funcionando de dados e pronto. Uhum. É, legal, ele tem um impacto. Mas quanto o profissional pode ter de impacto se ele habilitar ou compartilhar conhecimento com outras pessoas e elas aprenderem e forem mais produtivas e mais efetivas nas suas atividades? O impacto é muito maior. Sim. Então isso faz a pessoa evoluir na carreira, sair de um especialista para virar um principal, um, um senior leader, um tech lead e assim vai subindo, né? Um Uhum. distinguished engineer, por aí vai. Ele dificilmente vai ficar só codando, ele está influenciando pessoas e trazendo as pessoas para o trabalho que deve ser correto e também, principalmente, evitando que as pessoas façam o trabalho que não deveria ser feito. Sim. Eu acho que esse também é um ponto-chave, né? Esse é um bom ponto, realmente. É o que a gente falou no começo, né? Você conseguir transformar esses dados em valor, né? Para as pessoas e nas Exato. diferentes camadas, né? Que você comentou, né? Ali no No final começo. das contas, né, assim, e uma das coisas, né, que eu mais aprendi, assim, né, com as mentorias, né, logo no começo, assim, não tem, e com o mercado também, com o dia a dia também, mas Uhum. a gente teve uma aula aqui que tem uma ata e foi justamente sobre isso, assim. Tipo, não adianta nada você ir lá, entregar um pipeline de dados, se ele não se paga no final das contas, né? Então, a gente tem que ver a questão relação custo e benefício, né? E como que você comunica isso, né, para uma pessoa que é um gerente, utilizando, por exemplo, algumas técnicas que a gente viu, por exemplo, Big Numbers. Você consegue trazer ali uma série de fatores para justamente mostrar o porquê que aquilo tá de pé, sabe? Porque tem Perfeito. projetos que às vezes não é feito esse estudo, né, Carol? E aí simplesmente a gente vê muitas das vezes, né, o profissional se omitindo, assim. Uhum. Não que isso seja comum, também eu vejo tem excelentes profissionais, Sim. mas a gente não pode se omitir nesse tipo de caso e acho que a gente sempre tem que orientar ele da melhor forma, né? E Uhum. aprender a comunicar isso é algo que é um papel, por exemplo, de um lead data engineer como eu sou hoje, sabe? Uhum. Então, e na época da Serasa ali, eu sentia que eu precisava dar esse próximo passo, assim, que eu precisava estar mais próximo ali, falando mais com o pessoal, e foi aí que realmente as coisas começaram a deslanchar, assim, sabe? Até eu entrar na Toffer. Aham, que legal. Vamos só voltar um pouquinho ali na história, né? Então, a gente teve aquele primeiro contato, né? Conversamos, e aí a gente tem aqui hoje na SCDA, né? O que a gente chama de mapeamento de habilidades com a sessão de feedback. Então, o mapeamento de habilidades, ele é uma ferramenta, um algoritmo
que vai identificar o perfil do profissional, né? E vai fazer um comparativo ali com os perfis de referência que a gente tem, né? Então, o engenheiro de dados, o arquiteto de dados, o analista de dados, o cientista de dados. Então, esse algoritmo, ele consegue fazer... ele consegue trazer, na verdade, um panorama geral ali do profissional, né? Então, essa é a nossa primeira etapa da mentoria. E aí, Laura, eu queria saber um pouco de você, assim, como o mapeamento foi o pontapé inicial e como ele te ajudou a identificar essas habilidades, a entender um pouco mais ali o momento que você estava. Eu acho que a principal, talvez tenha sido um dos principais pontos que me fez ali ter certeza de que, de fato, a CDA ali, essa mentoria ser algo sério, assim, sabe? Porque não foi somente um formulário, assim, que, de fato, colocaram ali pra mim, sabe, uma folha de sulfite ali, sabe, que você preenche ali. Não, foi algo justamente onde eu coloquei ali os pontos, sabe? E tem toda ali uma análise baseada em dados, né? Então a gente consegue ter ali todo o raio-x do profissional. Então eu consegui, inclusive, ver ali que eu não tinha nada a ver, por exemplo, com cientista de dados. Eu tinha uma baixa porcentagem. E em comparação a isso, eu era, por exemplo, 106% um engenheiro de dados. E para minha carreira naquele momento, como eu já estava como lead, né, data engineer, eu queria avançar um pouco mais ali como era especialista, perdão, eu queria ir mais para fazer funcionalidades mais de arquitetura de soluções, né? E eu sinto que o mercado, né, em algumas empresas, inclusive, chama essa função de data architect, né? E eu vi que faltava 7%, então eu falei, então estamos perto, então estamos quase lá, assim, sabe? E foi algo bem legal, assim, sabe? Foi de fato algo que me fez ter certeza de que era um processo válido, né? Que legal, que legal. Muito legal essa visão, né? Puxa, tem os 7% ainda pra chegar, né? Pro pessoal que tá ouvindo a gente, vendo a gente para entender, a gente tem um indicador ali dentro do mapeamento que chama Match Score. Então, esse indicador, ele é um indicador quantitativo que a gente consegue medir a aderência do profissional, das habilidades que ele tem ali, do nível de domínio que ele tem, em relação ao perfil de referência. Então, quanto mais próximo ali do 100, significa que você está num nível de maior senioridade em relação àquele perfil de referência, né? Então, no caso do Lauro ali, deu um match score grande ali com o engenheiro de dados, mas ele viu que ainda faltava ali algumas habilidades para ele chegar num arquiteto de dados, né? Então, isso é muito bacana do mapeamento. Ele te dá uma visão baseada em dados, usando números, né, de forma quantitativa, em relação ao profissional em relação a esses perfis de referência. Então, dá uma clareza, um panorama muito grande aí pro mentorado. E na sua visão, Samuel, como mentor, né? Como isso ajuda a estruturar o plano de carreira? Porque a próxima etapa do mapeamento é essa, né? A gente faz a sessão de feedback com o mentor de referência, passa por todo esse relatório que foi criado, e ao final dessa sessão a gente tem um plano de metas, né? Um plano de metas estruturado, de acordo com a metodologia SMART também, então a gente deixa isso bem claro, né? Esses registros. Mas e na visão do mentor? Como isso ajuda, né, a formar esse plano, a identificar esse perfil do profissional? Legal. É muito bacana ouvir do Laura essa experiência como mentorado, né? Porque a gente entende que o valor do mapeamento ele está exatamente nos dados que ele traz. Porque ele não é um teste técnico para saber se você sabe, por exemplo, desenvolver uma função XYZ no Python, no SQL, ou sabe os conceitos XYZ de nuvem ou de Big Data. Ele está ali avaliando fatos da carreira, né? Então, eu acho isso muito legal. Acho que essa parte de avaliar fatos, como entender se você tem um uso frequente de determinada habilidade no dia a dia, se você já fez algum treinamento, alguma sessão de mentoria, algum curso naquele determinado tópico, os anos de experiência, são vários fatores, né, que são utilizados, e isso ajuda muito a gente a ter um panorama completo do mentorado. Acho que o raio-x é a palavra realmente chave aqui, acho que elucida bem o que é o mapeamento, né? E tudo está na cabeça do profissional. Imagina se eu fosse extrair isso numa conversa. Eu ia ficar 3, 4, sei lá quantas horas entrevistando o Laura e falar, pô, que negócio chato pra caramba, né? Então, assim, e o mapeamento ele responde lá durante 30 minutos, 20, 30 minutos, né? E consegue trazer. Além disso, a gente consegue também saber o interesse do profissional. Ou seja, a gente não está só avaliando o domínio.
A gente está avaliando se ele se interessa por aquele tópico. Uhum. E o interesse também é bem importante, porque o interesse é onde você dedica energia, onde você dedica foco, onde você dedica tempo de estudo. Então, se você tem um interesse, digamos, muito disperso, você está interessado em vários assuntos diferentes, provavelmente você não está realmente aprofundando, porque é impossível você ter tempo para estudar todos os assuntos de dados e AI hoje em dia, e cada vez está surgindo mais, né? Só de data e AI, não estou falando de outras coisas, como cloud, infraestrutura e outras coisas. Então, assim, é muito amplo. Então, direcionar esse foco e canalizar essa energia é muito poderoso. E eu acho que isso que a gente busca também nessa primeira sessão. Do meu lado principalmente o domínio está adequado, o profissional está próximo de onde almeja estar, o interesse também está canalizado para onde ele verbaliza querer seguir. Por exemplo, o caso do Lauro estava bem consistente e sólido nesse sentido. Sim. Sou um engenheiro de dados e estou avançando de sênior para especialista, estou cada vez mais avançando na minha carreira, pretendo continuar nessa linha. Como eu avanço o próximo passo e continuo? Mas há outros profissionais que estão avançando nesse, seja engenheiro de dados, seja cientista, qualquer perfil, tá? Mas pegando o exemplo do engenheiro de dados, que é o exemplo no caso do Lauro aqui, só para ficar bem claro, a profissional está como pleno e na hora de ir para engenheiro fala, não, agora eu quero ir para arquiteto ou quero ir para o cientista. O arquiteto é até próximo, né? Faz sentido. Agora, o cientista de dados é um outro perfil, totalmente, assim, Sim. eu diria que é complementar, né? A gente aproveita conhecimento de dados para o cientista, mas não dá para você falar que você vai estudar as mesmas coisas e conseguir reaproveitar e alavancar como cientista. Você tem que voltar algumas casinhas para trás, uns passos para trás para depois avançar. E essa jornada é longa. Então, muitos profissionais às vezes querem virar a chave para cientista e acham que, estudo mais 6 meses, um ano, já conheço dados. Não é assim, não. E da mesma forma, o cientista para virar engenheiro. Tem uma jornada ali, não é fácil essa virada. Exige tempo, exige dedicação, exige experiência, não é só também estudar. Sim. Fiz o curso e tal. Então, a mentoria habilita você também, digamos assim, um certo choque de realidade, tá? Sendo bem transparente aqui. Eu já peguei mentorado, no caso do Lauro, que a gente vai ter, olha, aqui é a realidade. Poxa, mas será que é isso? E os dados não mentem, tá, gente? Assim, é muito, assim, muito legal, porque o algoritmo tá muito bem sólido, acho que já rodou, né, com centenas de profissionais. Então, a gente fica muito seguro como mentor de ver o resultado do mapeamento e ajudar a gente na sessão de forma sólida. Como o Lauro falou, não é um mero questionário, né? A gente realmente está pegando informações super relevantes do profissional e que correspondem à realidade, sem precisar ficar gastando tempo avaliando ele, fazendo avaliações técnicas. Eu não faço isso na minha entrevista, na minha sessão, primeira sessão, né? Eu não faço como se fosse uma entrevista, é isso que eu quis dizer. Sim. Eu faço como se fosse, de fato, uma sessão. Já vou focando nos próximos passos. Perfeito, bem produtivo, né? Um ponto que você comentou, que eu acho que é interessante a gente falar, né? Essa questão, né? Às vezes o profissional, ele tá já num patamar ali de engenheiro de dados, às vezes começando, mas... E aí quer pular para um outro perfil. O que eu vejo, assim, é que muitas vezes os profissionais que já estão na área, às vezes não entendem as habilidades que precisam ser desenvolvidas em cada perfil, né? Então, o mapeamento, ele traz isso de forma bem clara, separando os perfis, que muitas vezes no mercado a gente não encontra isso exatamente dessa forma, né? Tem várias nomenclaturas de posições, de vagas. Então, muitas vezes o profissional, ele não tem essa clareza do que é exigido em cada um dos perfis de referência, né? Então, o mapeamento, ele traz essa clareza, né? Então, passando um pouco mais para frente aí na história, né? Então, você fez o mapeamento, fez ali a sessão de feedback. Como foi ali a experiência na sessão de feedback já? Você já teve o direcionamento? Como foi a experiência ali? Sim. Inclusive, o que me surpreendeu foi que eu já tinha escutado falar das metas SMART, né? Das metas SMART, né? E eu fazia ali as metas, né? Gerava as metas. É algo muito... acho que até bem conhecido, né? Tem vários gestores e empresas que usam bastante. Só que assim, a meta SMART sem o raio-x, sem você ter um mapeamento de habilidade, sem você, de fato, ser franco com você mesmo ali e gerar um gráfico e você conseguir tangibilizar o que você precisa desenvolver, aí você começa a gerar meta SMART para tudo, basicamente, sabe? Então, algo que eu gostei foi... Eu fechei lá, né, um pacote de sessões que eu achei que era necessário para mim naquele momento. E foi até sugerido mais, né, outras coisas, né, mas na época eu lembro que eu tava muito focado na questão
de, por exemplo, trabalhar fora, né? E a Aham. gente até vai falar mais pra frente sobre isso, mas eu tinha alguns focos ali em mente. Alguns deles até o Samuel trouxe, que eram as certificações. E nessa sessão, algo que eu senti foi muito sinergia, sabe, entre o que o Samuel falava comigo, o que a SCDA, né, me proporcionou ali o, com o mapa, né, de habilidades, e também com o que eu já acreditava antes, que eram as metas SMART, assim, sabe? E até para ser bastante realista, né? Então, quando a gente começou a escrever as metas SMART, ele traz ali, tipo, muito do que eu colocava nas minhas próprias, eu falei, putz, aqui tá muito mais direcionado, assim, ó. Se você precisa estudar, se você quer estudar um pouco mais de matemática, vai estudar estatística multivariada, você vai estudar alguma outra coisa. Então, eu acho que foi isso que, de fato, me fez, assim, até é, sentir confiança, assim, sabe? No que eu falei, putz, eu tô num lugar que é sério mesmo, sabe? Aliás, nesse momento, a gente define as metas, né? Antes mesmo de fato de eu contratar, né? A sessão de feedback, Sim, ela é gratuita, né? Se não me sim. engano, né? A gente inclui, na verdade, dentro do Ah, não, mapeamento, isso, tá inclui no dentro do mapeamento. valor ali, Isso. né? É, não, é verdade. Então, Samuel, muito legal, né, ouvir do Lauro em relação ao mapeamento, como isso ajuda, e para você como mentor, como isso te apoia aí na construção dessas metas, né, tanto o mapeamento quanto essa parte da estruturação baseada nas metas SMART. Perfeito. Eu acho que o grande valor do mapeamento é extrair todo esse conhecimento que o profissional tem, seja teórico, seja prático, né, experiência no dia a dia, mão na massa, experiência de carreira e o interesse também. Acho que isso compõe uma visão completa do profissional, para saber se ele está dominando aquele determinado tópico e o interesse dele está caminhando para onde ele verbaliza querer ir. Que às vezes até onde o profissional busca ir, no é o caso do Lauro, às vezes não é o melhor caminho. Às vezes para ele chegar de repente num retorno financeiro melhor, ou atingir os objetivos que ele verbaliza querer atingir. Às vezes é um pouco contraditório. A pessoa, profissional muito bom em engenharia de dados quer ir para IA, e não é um problema isso, tá? Totalmente válido. Mas ele tem que estar ciente da jornada e do gap. Então acho que o choque de realidade que a gente traz com o mapeamento, às vezes é muito grande. Às vezes o profissional fala, pô, peraí, né? Isso está acontecendo? É assim mesmo? Então, isso, acho que com a gente foi mais sólido. Acho que até o caso do Lauro, ele tinha um pouco de dúvida se ele deveria até estudar um pouco mais AI e Machine Learning também. E não tem problema, se tiver, pode estudar. E a gente orientou alguns pontos de AI e Machine Learning, mas não necessariamente virar a chave para um perfil de cientista e seguir, né? Então, acho que ficou bem claro. Poderia ser, sim, falar, não, eu quero isso mesmo, não tem problema nenhum. A gente aqui na SDA, eu como mentor, né, meu papel de mentor, é abrir o leque de opções e mostrar a realidade. Então, quando a gente vai para as metas, essas metas, elas vão buscar cobrir algum gap de skill, de habilidade, e também para ajudar você a atingir um determinado objetivo. Então, atingir uma meta específica, atingível, né, que você encaixa no seu dia a dia, né, mensurável, como a gente mede se ela está evoluindo ou não, né? Se ela é relevante, o que você está realmente atingindo com ela em termos de gap e o tempo. Qual que é o tempo que você espera atingir ela? 3 meses, 6 meses, 7 meses? E esse tempo às vezes também dói, porque a gente põe realidade. Quero virar diretor em 3 dias. Exatamente. Agora eu quero virar executivo de dados Em um ano. Né? ano. Ou quero virar sou engenheiro de dados sênior, especialista, quero virar um data scientist sênior. Ah, mas 2 anos é muito para mim. Não. Então, peraí. Quanto? Então, aí você começa a pessoa sentir um pouco, nossa, agora eu tô tomando uma decisão. Sim. Aonde eu quero seguir? Às vezes a decisão não é na hora da sessão ali, na conversa, mas a gente põe as opções. Pensa com calma, depois você volta. A gente aqui trabalha em metas. A gente não tá aqui vendendo horas de curso, né? Eu não tô aqui como profissional mentor propondo horas. Eu tô aqui agregando valor na carreira do profissional. Obviamente a gente pediu um tempo para isso, né? Pra gente trabalhar junto. Mas a gente tá pensando quais são as suas metas. Isso é totalmente diferente. As pessoas estão acostumadas a conversar e falam, poxa, mas aonde eu vou pegar o conhecimento da prateleira e botar no meu bolso? Qual livro que eu vou pegar, né? Não, às vezes é uma série de experiências e etc. Então, por isso eu comento que a nossa sessão,
principalmente a primeira, é muito chave e não é meramente um bate-papo. Não. A gente está baseando em dados, um raio-x da sua carreira, da sua experiência, né? Igual quando a gente vai num médico e a gente pede lá exames, a gente aqui como profissional pede o mapeamento para a gente ter um raio-x completo e conseguir conversar claramente aonde você está e onde você quer chegar. Não é um chutômetro ouvir uma entrevista, de maneira alguma. A gente está aqui realmente estruturado e sólido para trabalhar em metas sólidas. Obviamente depende de cada indivíduo, cada profissional que eu converso, avançar. Mas se o profissional segue a orientação, igual quando você vai no médico, segue a orientação médica, etc., a chance de você conseguir, né, ter uma saúde melhor, ou evoluir uma determinada característica da sua vida pessoal é muito maior. Na carreira não é diferente. Você seguindo a orientação de profissionais mais experientes, a tendência é você conseguir. Você pode concordar ou não. Sim. Você pode gostar ou não. Mas a realidade vai estar ali, do profissional mais experiente. A gente busca dar uma perspectiva que a pessoa às vezes não tem. Poxa, eu não passei por esse caminho ainda. Como é que é? Vou virar direita, direita, depois eu sigo reto? Onde é o caminho das pedras? Então, assim, o profissional que já passou, ou uma experiência muito próxima, consegue te dar um know-how que não tem valor, assim. É difícil estimar, porque Sim. isso vai para a sua carreira ao longo do tempo, né? Sim, com certeza. É. Muito bom. Acho que ficou bem claro aí, né, o papel do mapeamento, tanto para o mentorado quanto para o mentor ter essa base para construir esse plano de carreira juntos. E aí me conta um pouco, Lauro, como foram então essas sessões para desenvolver essa parte de comunicação, de soft skills. A gente fala muito aqui da parte técnica, né? Mas é legal o Lauro trazer isso porque acho que tem uma visão aí bacana de soft skills também que a gente consegue trabalhar dentro da mentoria. Sim, sim, é engraçado, porque eu passei 3 anos no Itaú e meu feedback foi 3 vezes o mesmo. Você precisa aprender a se comunicar mais as coisas técnicas Olha para um só. público não Eu não técnico. sabia. Legal. Esse era meu feedback. E eu fui pro Banco Pan na época eu não tive esse feedback, assim, eu saí antes do ciclo de feedbacks, mas acontece, né? Mas na Serasa eu vi que eu ainda precisava melhorar. Por mais que eu estivesse como especialista ali em questão técnica, eu vi ali junto com o gestor, né, esse ponto. E aí eu pensei, putz, preciso fazer alguma coisa, sabe? Preciso de um plano, sabe? E na mentoria, algumas das sessões foram justamente sobre isso. Então, por exemplo, como saber contar, como você faz um storytelling do que você está trabalhando, né? Como que eu, por exemplo, venho para uma pessoa que não trabalha, né, com dados e explico para ela o que é o erro quadrático médio de uma rede neural, por exemplo, assim. É um termo totalmente técnico, Sim. mas assim, em big numbers você consegue ali explicar em termos mais simples, né? Como é que é a E- modelagem da coluna do Cassandra, né? Exato. Como o Cassandra modela os dados, como distribui os Isso. nodes. Tipo, não dá pra... Qual que é a arquitetura anel, né? Uma cultura anel. Então, assim, você acaba indo numa discussão muito técnica, né? Como é que você abstrai isso e explica, né? Sim. Pra não ser tão técnico. Né? E eu senti, né, que quando a gente foi conversando, né, muito assim do papo era muito sobre isso, assim. Eu via que o Samuel percebeu isso, talvez, em mim, e a gente meio que começava a anotar lá os tópicos. Por exemplo, você, por exemplo, quer até mesmo tanto no trabalho ali, né, quanto em entrevista. Entrevistas, Laura, tem uma estrutura que eu chamo aqui de STAR, né? Ele trouxe pra mim. Eu falei, pô, nunca tinha pensado nisso, né? Eu lembro que na época lá, em 2023, acho que eu tinha participado de uma entrevista, né? E eu nunca tinha parado para pensar que quando você chega ali muitas vezes numa entrevista, né, você trazer tudo estruturado com big numbers, com o resultado que você teve, com as coisas que você fez, qual era seu papel, qual era seu cargo, o que você fez e qual foi o resultado, né? Que é o Isso. STAR. Sim. Qual que, basicamente, com essa estrutura, né, Isso. você conseguia tangibilizar ali, de fato, Perfeito. justamente o que você fez, né? Explicar isso para o aí. entrevistador ali, por exemplo, uma pessoa que é de recrutamento. E no trabalho ali, muitas das vezes eu ia falar, por exemplo, com o diretor, por que por exemplo, o pipeline não está funcionando? Por que o pipeline lá não está funcionando? Deu Eu falo- problema de Aí madrugada, eu recebi um falava, e-mail. E aí, Laura, o que Aí, aconteceu? um dos problemas, por exemplo, era uma questão de deleção de dados no Cassandra, por exemplo. Como que eu vou explicar isso de uma forma simples? Assim? Como que eu vou explicar, por exemplo,
que eu consegui reduzir pro diretor lá, por exemplo. Não que ele não seja técnico, não que ele não tenha a capacidade de entender, Claro. sabe? Muito pelo contrário. Então, ele tem, às vezes é uma pessoa que já foi, né, que já trabalhou muito ali, Especialista. né? Eu acredito muito nessa ascensão que, de fato, os profissionais C-levels que a gente tem são alto nível. Cada vez mais tem. Sim. Mas assim, pô, como é que eu faço ele entender de forma simples, né? Por isso que até a gente gosta muito de usar dashboards, né? Pra mostrar pra diretoria, né? Então, eu sentia que muito das minhas metas Smart estavam muito voltadas para isso. Por exemplo, uma delas foi o sim condicional, né? Por exemplo, como que eu explico pro PO que eu não consigo entregar nisso, não porque eu não quero, sabe? Mas porque é impossível, sabe? Exato, exato. Bom, excelentes exemplos, Laura. Acho que fica muito rico assim trazer. E de fato a gente trouxe, eu propus ali para o Lauro metas focadas também em balancear o técnico com soft skills, ou seja, não negligenciar o assunto técnico, mas trazendo junto os soft skills. Por exemplo, como é que você lida isso na prática? Tecnicamente, porque pedidos adversos aparecem direto, né? Pedidos que não fazem sentido. Não é porque a pessoa às vezes está pedindo por uma questão de querer prejudicar você, né? Que às vezes a pessoa olha por esse lado. É porque o profissional que está pedindo, seja um PO, seja uma área de negócio, não tem a visibilidade da complexidade ou do desafio ou dos blockers que podem existir. E quem é técnico tem ou vai buscar ter. Então, no caso do Lauro, quando acontece uma situação assim, não se sinta, digamos assim, pressionado para necessariamente ter que falar sim e vou dar um jeito. Aham. Porque isso acontece muito no mercado, eu vejo. O pessoal tem dificuldade de falar não. Eu tinha dificuldade de falar não também, muitas vezes, historicamente na minha carreira. Foi algo que eu fui também aprendendo. E usar técnicas como incondicional ajuda muito, porque daí você. Peraí. É possível fazer isso? Sim, é possível. Porém, eu tenho essas condições para conseguir habilitar isso para acontecer. Seja um recurso, ó, preciso de é, pessoas, ou preciso de tal componente, ou vou precisar investir um pouco mais, vai ter um custo maior, ou precisar mais de tempo por causa disso, disso, disso. Porque você não está simplesmente falando assim, ou não dá, ou você vira aquele profissional do não, que é chato, ou você fala assim para tudo e se lasca depois se virando para entregar e não consegue entregar, porque tem coisas que não vai depender só de você, depende de outros. Então, alguma vez na vida você vai ter que usar o sim condicional e que comece a usar logo, porque se isso vai avançando, você vai cada vez mais se prejudicando na carreira. Geralmente a pessoa vive sobrecarregada, né, Samuel? Faz um Isso. excesso grande, né, de do que a gente tem de horas extras, né? Então a pessoa acaba ficando ali em burnout muitas Fica das vezes, né? burnout, Porque ela não sabe dizer não, né? não sabe dizer não. E na verdade não é falar não por simplesmente, é saber falar o sim condicional. É uma abordagem muito mais leve, porque você está trazendo senioridade e está colocando, olha só, tem vários fatores aqui. Agora, se aqueles fatores forem simplesmente empecilhos, está colocando só para não fazer, aí é outra história. Você não pode Não. ter que colocar fato, certo? Ninguém está falando para Certo. colocar, vou colocar um monte de blocker para não fazer. Não, você está colocando fatos. A realidade, a perspectiva técnica, o que é necessário fazer para aquela determinada meta, ou demanda, o requisito ser atingido. Sim. Então é algo sólido e estruturado, não é simplesmente chegar lá e colocar um monte de Não vou fazer. fatos. Não vou fazer e eu coloco um monte de desculpa. Não é desculpa, são condições, né? Quando o profissional vem com você e pede um requisito, seja ele quem for, um PO, por exemplo, Product Owner num projeto, ele está passando uma demanda que ele estruturou ali de negócio que é importante. Se ele passa para você, ó, precisa fazer em tal prazo, e você simplesmente vai lá e fala se tem resposta sim ou não, binária, se você fala sim, ok, você é o cara naquele momento, mas você arranjou um problemão para você para entregar aquilo, porque você talvez não vai conseguir, vai trabalhar muito mais para entregar, vai ter que se virar e trabalhar pelos outros. E, enfim, se você falar o não, você é um profissional chato que fala só não e não sabe trabalhar com o time e tal. Então, a decisão é sua e a impressão negativa fica o profissional técnico. E nessas duas opções, geralmente os profissionais mais, digamos assim, que acabam avançando tecnicamente, acabam buscando absorver. E vão sobrecarregando. Então, colocar o sim condicional é você realmente compartilhar a decisão e falar: você entende que tem várias outras decisões por trás para a gente tomar essa? Tem vários outros fatores? Ó, dá para fazer, mas ó, tenho essa atividade e essa. Se eu for fazer essa, eu vou deixar outra parada. Então, preciso de alguém me ajuda aqui.
Então, assim, colocar essas alavancas é super importante para que todo mundo tenha visibilidade e compartilhe das decisões, né? Tem que ser baseado em dados, né? Assim, não é um Isso. sim condicional porque eu não quero trabalhar, né? Dificilmente você vai ver um profissional fazendo isso, assim, sabe, Sim, pessoal? dificilmente. A maioria das pessoas que eu trabalhei são super éticas, sabe? 99% das pessoas eu Exato. não vejo fazendo corpo Não mole. vê, também não vejo. De verdade, assim, E, se geralmente ou a pessoa não tem conhecimento, né? Assim, precisa se desenvolver naquilo e ela tá te falando, ó, não tenho conhecimento nisso. E o meu sim condicional é você me deixar me desenvolver para conseguir atender essa pode demanda. ser também. Ou às vezes é esse prazo aqui, ou é dependo disso, igual você falou, ou é de fato, putz, essa demanda, com esse prazo que você está me pedindo, a gente vai ter risco no negócio, a gente vai gerar uma série de problemas, e é praticamente impossível. Por exemplo, vou fazer uma implantação na Black Friday. Sabe? Sim, tem requisitos que não fazem sentido. Exato. Ou se, às vezes a pessoa até pensa que dá para fazer na Black Friday, mas tem um risco. Então você pode também colocar esse ponto, né? E o que você falou também é interessante. Você também, às vezes, transparente no seu conhecimento. Olha, essa determinada ferramenta, determinado assunto, determinado tópico, determinada tecnologia, eu não tenho conhecimento agora, eu preciso estudar. Então vou precisar de X tempo aqui para me preparar para poder entregar isso da melhor forma. Ou você traz um profissional mais experiente que me ajude. Isso é importantíssimo ser transparente também nesse sentido, para que a gente tenha os profissionais também mais adequados em cada atividade. Acho que isso também na tecnologia, às vezes também o profissional acaba, não, eu consigo aprender e fazer, também tem que tomar cuidado. E concordo com você perfeitamente. Acho que a grande maioria absoluta de pessoas não está lá para simplesmente, né, não fazer atividade, né? Sim, São claro. éticas e buscam fazer, mas não tem esse pensamento de, olha, vamos colocar as condições, transparecer isso e deixar isso claro para todo mundo. Uhum. E acabam absorvendo, tá? Acho que falta essa ferramenta, né? De comunicação realmente, de gestão ali de atividades, né? Para as pessoas. Falta. Não é uma falta de vontade de querer fazer. É realmente não ter a ferramenta ali do sim condicional aqui que a gente está falando, né? Exato. E você também comentou, Lauro, ali no começo, que você estava comentando como foram as mentorias, né? Do método STAR. Que eu, particularmente, assim, gosto muito desse método. Acho que ajuda demais os profissionais aí, tanto internamente, em projetos, atividades ali do dia a dia, quanto em processos seletivos, processos internos também de promoção, né? Então, Samuel, comenta um pouco como que é o método STAR. Então, o método STAR é um método muito usado por várias empresas no mercado, né? Historicamente é bem conhecido porque você consegue trazer fatos e dados. E é muito importante quando você vai realmente explicar algum projeto, alguma atividade que você está envolvido, trazer uma abordagem sólida e estruturada. Isso faz total diferença da forma como você conta a história e aborda ela seja numa apresentação interna numa empresa, seja para você se posicionar para um gerente, um coordenador, um diretor, seja para uma avaliação anual de desempenho, seja também para uma entrevista, como foi o caso do Lauro, que também ele estava usando tanto internamente quanto fazendo entrevistas, né? Então, a gente consegue trazer as etapas do STAR, que ajuda muito a ter uma estrutura sólida. Então, um S de situation, que é o contexto atual no qual a pessoa está inserida, envolvida, seja o contexto da empresa, os desafios, as oportunidades naquele momento, as áreas envolvidas, as pessoas envolvidas. Isso é muito importante, seja uma condição financeira, enfim, seja o que for. Vou trazer também um pouco de dados aí, mas principalmente a situação em si, para a pessoa ter uma dimensão do nível de complexidade, porque às vezes a atividade que você fez não é um pouco mais simples, mas o contexto que está ingerido era bem difícil. Então isso também tem que ser levado em consideração. Então, trazer essas ênfases do contexto, ou tem um aspecto político, tem um conflito, enfim, ou uma situação difícil ali de como você está, também é importante. Depois o T do task, que são as tarefas que você de fato era responsável, então dá ênfase ó, em qual é a sua responsabilidade naquele momento, quais são as pessoas envolvidas, se você estava influenciando alguém, liderando, quantas pessoas estavam no seu time, se você é um tech lead, quantas pessoas estavam lá com você envolvidas, quantas áreas envolvidas também, você tinha envolvido algum time externo também, algum parceiro, algum time de cliente ou fornecedor, isso também é importante para dar ênfase no compositor da tarefa. E o A de actions, de ações. Quais são as ações que você fez como profissional? Seja você um engenheiro júnior, pleno, especialista, sênior, não importa. O que você fez para aquilo lá acontecer, para atingir o tal objetivo, e ou que você influenciou os profissionais a fazerem. Algum profissional par ou outras pessoas.
e trazer também os resultados. Isso é muito importante. E às vezes o pessoal negligencia bastante, que o R de results. Então, você trazer os resultados que você atingiu. Então, trazer isso com data points. Olha, o objetivo era, por exemplo, entregar valor com um pipeline de dados, igual o Lauro bem comentou pouco tempo atrás. Como esse pipeline de dados vai ser desenvolvido? Essas são as tarefas. Qual que é o contexto daquele pipeline? O contexto é de um projeto para entregar valor para de negócio X, para conseguir habilitar um caso de uso Y. Legal, ótimo. Quais são as ações que eu fiz? Eu como engenheiro sênior, especialista, eu fiz a ação de desenvolver o pipeline, mas eu precisei envolver outras áreas, eu precisei falar com o profissional lá, precisei modelar tabela no Cassandra. Modelou a tabela no Cassandra? Quantas tabelas você modelou? Quanto tempo você gastou desenvolvendo esse pipeline? Quantos componentes você usou? Quanto o pipeline custou em termos de eficiência no começo e depois que você tunou, fez o trabalho? Isso já traz data points, que o Lauro chamou de big numbers, né? Os data points, para você mensurar qual foi o seu impacto e retorno. Então, olha, o primeiro pipeline estava, posso dar um exemplo aqui, gastando 5 horas para rodar. Era um volume de dados muito alto. Quantos dados você tinha? Lá no contexto você já fala, estou falando aqui de centenas de terabytes, estou falando de alguns terabytes, você tem o patamar da coisa. Então, se você traz esses data points no seu método STAR, você está contando a história de um jeito totalmente diferente. E os resultados conseguir entregar isso, às vezes, de repente, nem está sendo efetivamente usado ainda. Se tiver, melhor. Mas se já deu impacto, se já tem alguma notoriedade, coloca também. Olha, reduziu o tempo e o pessoal está usando, está gerando lá. Ainda não está pronto, implementado, mas já tem essa parte. Ou já chegou em produção e está rodando em X tempo, há X meses. E se tiver uma variável de retorno para o negócio, melhor ainda. Então, o results não necessariamente, poxa, eu tenho que ter um retorno de negócio. Não, às vezes é um retorno técnico, eficiência no pipeline, habilitação de outros casos de uso e tal, né? Isso serve para qualquer área, na verdade, né? Quando Qualquer a gente área. pensa em resultado, a gente pode estar falando aí Sim. de um analista de marketing, por exemplo, um analista de negócio, que tem um resultado ali com o cliente, né? Puxa, ganhei a fidelização do cliente, o cliente fechou o contrato, renovou o contrato por essa... Isso. por esse projeto aqui, né? Pelo Exato. impacto que trouxe para o cliente. Então, também é possível trazer resultados qualitativos, né? Quando a Exato. gente não tem uma métrica aí quantitativa. A abordagem STAR pode ser usada em qualquer área, em qualquer contexto, basicamente. Perfeito. Tem várias aplicações. E o que acontece é que na área de tecnologia e dados, por incrível que pareça, a gente acaba usando pouco, né? O IA e tal. Aham. Os profissionais não usam tanto, infelizmente. Sim. Então, a ideia é difundir isso. Tem muita gente que está usando, cada vez mais usando. Eu também, tanto nos mentorados quanto uma posição de gestor, também uso isso, compartilho com muitas pessoas para que elas tenham esse mindset com data points, com dados, para contar a sua história de carreira também, de forma sólida e pensar nessa sequência. Ajuda muito. E no caso do Lauro, eu lembro que a gente... Lauro, traz alguns exemplos de carreira e você começa a contar. E ele contava assim, e era um baita negócio, tá? Mas ele contava assim, só brincando aqui, né? Fiz essa atividade, criei o pipeline, fiz um plano técnico, dava muita ênfase na parte técnica do complexidade com Spark, com Cassandra, rodando em nuvem e da modelagem e tal. Eu falei, poxa, muito legal. E aí parava por aí. Eu falei, legal, mas se você contar isso para um diretor, ele fala, pô, legal pra caramba. Esse cara é técnico, mas e o impacto disso? Você não reduziu esse tempo de pipeline? Quantos terabytes você estava lidando? Quantas tabelas você gerou? Então, assim, aí ele começou a colocar, aí ele... agora entendi. E aí isso também foi ajudando na carreira dele, entendeu? Com E certeza. ele tá usando isso na entrevista. Que legal. É muito E bom. teve mais outra técnica, outra dica aí que você aprendeu dentro da mentoria, Laura? Não, até assim, teve sim, e eu acho que talvez, até principalmente, eu tenho usado muito nas minhas aulas, além de usar o STAR também, principalmente para ensinar para meus alunos, né, basicamente, qual a importância na aula daquele assunto para eles entenderem, às vezes, onde eu usei, qual foi o resultado que eu tive, por que aquilo é importante. Eu sempre tento ali junto, tanto com os clientes, né? Hoje como consultor, né? Acaba que eu trabalho com diferentes públicos, né? Gosto de usar muito a palavra depende, agora eu aprendi que consultor usa muito essa palavra. Depende. Mas a gente sempre tem que usar uma técnica chamada rapport, né? Quando a gente está lidando com
tanto alunos quanto clientes. Legal. Por quê? Porque a gente tem que entrar no mundo daquela pessoa, sabe? Se a gente não tiver, né, uma sinergia, uma sintonia ali com aquela pessoa, você simplesmente, muitas vezes, você não consegue fazer ali no caso assim, conseguir atingir a finalidade, né? O ponto onde você quer, né? Com aquela conversa. Sim. No caso dos meus clientes, são atingir com qualidade os projetos deles, né? Que eles tenham bastante escalabilidade. Com os alunos, eu quero que eles entendam, né? E que, de fato, eles entendam que tô ali como professor para auxiliar eles, assim. Eu não tô ali para julgar ninguém. Pelo Perfeito. contrário, repito várias vezes e eu acho que o rapport, ele ajuda muito a você entender que a pessoa ali, por exemplo, Samuel, se fosse meu aluno, ele não é só um aluno, sabe? Não, Samuel, deixa eu entender qual o contexto dele, qual o contexto de vida dele, sabe? Então, o Perfeito. rapport ajuda muito isso e o Samuel, eu não conhecia, Legal. mais um termo, assim, sabe, que eu aprendi com ele e eu acho que foi enriquecedor mesmo, assim, tanto o Star quanto o rapport fez total diferença. Que legal. De fato, e é engraçado, porque se a gente olhar as minhas metas Smart, tanto com o rapport, né? Eu coloquei que eu queria ser professor. A gente colocou Colocou. lá e eu virei e eu me tornei professor no ano Olha. seguinte, sabe? Coloquei que eu queria me tornar. Aí eu coloquei staff engineer. Aham. Coloquei lá que eu queria fazer também uma certificação da Databricks, fiz a certificação. Legal. Então, assim, e eu vi que o rapport abre muitas portas justamente tipo, para conseguir esses objetivos, sabe? Para você fazer tanta entrevista para passar na escola, quanto Sim. hoje em dia nas entrevistas da consultoria, que eu fiz a TOEFL, que é um processo difícil também. E hoje em dia com os clientes tem me ajudado muito, assim, sabe? A me Que destacar legal. e conseguir gerar valor, sabe? Que legal, que legal. A gente vê essa autoconfiança, né, sendo construída aí com você, Laura. Isso é muito gratificante de ver, né? E você atuando aí nas suas metas e conseguindo conquistá-las, isso pra gente é o cumprimento do nosso propósito aqui nessa CDA, né? Essa parte do rapport, não sei se você quer comentar um pouco, Samuel, sobre o rapport, né? Eu, particularmente na minha experiência profissional, né? Já fui analista de negócio, analista de dados ali, e precisei usar muito o rapport. Então, eu trabalhava ali numa área de marketing, usando dados ali, ainda de uma forma bastante simples, vamos dizer assim, né? Do que a gente está falando aqui. Mas eu tinha que trazer insights para o negócio. E muitas vezes eu encontrava resistência da equipe de vendas ali de ouvir o que eu estava falando. Então, eu era muito jovem, assim, tinha acabado de sair de um estágio e muitas vezes as pessoas não dão credibilidade, né? Puxa, uma analista aí nova que chegou e os vendedores ali com anos de experiência, né? 30 anos de empresa, 20 anos de empresa. E eu via que não tinha efetividade quando eu chegava simplesmente com uma análise. Por melhor que fosse a análise, por mais bonita que ela estivesse, né? Por mais bonitos que os meus gráficos estivessem, a pessoa não estava nem aí, assim. Ela falou: olha, eu conheço o cliente, eu sei como que funciona, e é isso e acabou. E aí eu comecei ali no mestrado a estudar um pouco sobre isso, né? Sobre rapport, sobre viéses cognitivos, e comecei a trazer isso no meu dia a dia. Então, antes de trazer análise, deixa eu conversar com essa pessoa. Vamos falar um pouco do que é ouvir, né? Acho que isso é importante também, ouvir a pessoa, né? Qual que é a história desse cliente? Qual que é a história desse gerente dentro desse cliente? Quais são as dificuldades, quais são as dores? E ali muitas vezes nem é só uma questão técnica, é uma questão comercial ou até pessoal, né? Então, quando eu comecei a entender isso, e trazer as minhas análises um pouco mais nesse sentido, isso me abriu muitas portas, né, para conseguir influenciar pessoas e ganhar essa credibilidade, essa autoridade. Então, acho que o rapport para qualquer profissional, não só o profissional técnico, mas você ter essa abordagem com pessoas e ter essa empatia com pessoas é fundamental para que você consiga ter sucesso aí dentro da sua carreira profissional, né? Não tem como, né? A gente não lidar com pessoas. Isso eu também aprendi ao longo da carreira, né? Hoje eu faço isso todos os dias, né? E antigamente era totalmente fora da minha zona de conforto, né? Hoje é o que eu mais gosto de fazer, lidar com pessoas, falar com pessoas, conhecer pessoas, carreira das pessoas. Mas realmente foi uma transformação e o rapport foi uma ferramenta fundamental aí pra mim. Perfeito. Acho que só complementando aqui, vocês já abordaram muito bem, mas no caso aqui do Lauro, tinha esse ponto de, poxa, será que aquele profissional que está pedindo para mim as coisas, que do outro lado da mesa, vamos dizer assim, que não entende tanta parte técnica, está pedindo para mim
ele não entende, ele não tá conseguindo capturar aqui, não é possível e tal, tem que ficar, né? Né? Não, será que. Aí eu trouxe outro ponto de vista, né? Na perspectiva do rapport. Será que você também não está tendo a oportunidade agora de entender um pouco o lado dele? De entender o que, que é essa demanda e ter essa empatia pelo trabalho que ele está trazendo e calibrar isso? Porque quando a gente acaba indo muito na linha técnica, e isso para outros mentorados também eu falo, a gente acaba valorizando demais o técnico e às vezes negligenciando alguns aspectos de negócio, de demandas que podem aparecer que a gente tem que calibrar. Então o rapport ajuda muito você, peraí, deixa eu entender o outro lado e você calibrar o seu raciocínio, ouvir mais É. e depois aí de fato abordar de uma forma ou de outra. Então muito legal ouvir isso do Lauro e legal que ele está aplicando também nas aulas. Eu acho que também as aulas ajudam você a, digamos, desenvolver isso de forma mais aflorada, né? Porque são habilidades, eu brinco, acho que com o Lauro foi um trabalho muito legal, assim, foi 80% soft skills e outras habilidades assim nesse sentido, e 20% mais técnico no caso dele, foi 80-20, vamos dizer assim, mais inverso, né? Geralmente eu faço ou meio a meio ou mais técnico do que soft skills, apesar de ter outros mentores que fazem muito bem a parte técnica. No caso do Lauro foi o inverso, porque ele já estava bem, e a gente focou em pontos mais específicos, né? Na parte técnica. Então, eu acho que ele citou muito bem, né? STAR, sim condicional, rapport, são 3 ferramentas aí chaves para quem está realmente avançando num patamar de senioridade mais alta e quer se alavancar e avançar. Então, realmente é muito legal. Tem outras, né? Mas obviamente a gente trouxe aí e colocou prático, né? Legal. E assim, todas as ferramentas me ajudaram a superar ali minha síndrome do impostor, sabe? Eu acessava Legal, muitas vezes o LinkedIn, me comparando com outras pessoas, sabe? Olhando, legal. tipo, É, putz, por que que essa pessoa tá conseguindo chegar em determinado lugar se eu tecnicamente muitas vezes era melhor que ela, assim, sabe? Aí eu não entendia muito bem, assim, algumas coisas assim, só que com o tempo eu fui vendo que talvez eu, além de eu não ser tão bom quanto eu achava, sabe? Também colocar as coisas mais em metas e o próprio mapa me ajudou. Usar esse tipo de técnica agora, eu consigo convencer muito mais as pessoas, conversar, obviamente que convencer no sentido positivo, né? Porque eu quero de fato que meus alunos, pô, sejam profissionais e isso aí. excelentes na área, sabe? Eu quero o bem de todos, assim, e que meus clientes tomem a melhor decisão, sabe? É a nossa reputação que entra em jogo, né? Então, É isso eu aí. acho que a minha síndrome do impostor foi embora quando eu parei de me comparar com os outros, consegui essas ferramentas e me ajudou muito, assim, sabe? Perfeito. E agradeço muito, assim, sabe? Incrível. Pelas Legal. sessões, foi Que muito legal. legal. Que Bacana. legal. Eu acho que esse gancho aqui, é, que eu vou pegar aqui que o Lauro trouxe, de é, um profissional quando sente que ele está estagnando, foi o caso do Lauro, falou, poxa, eu estou muito bem, mas tecnicamente eu posso crescer? Posso, mas será que é isso que eu estou precisando? Será que é só isso? Será que eu vou dobrar a dose na tecnologia, vamos dizer assim, né? Vou dobrar a aposta, né? E esse ponto de se comparar é, não é a melhor abordagem. Eu sempre comento para os mentorados, nunca compare. Você pode ter pessoas de referência, mas nunca compare você com outras pessoas e pare, senão gasta muita energia nisso. Consome energia. Você fica comparando pessoas, porque você nunca sabe a história de vida daquela pessoa, o histórico, o que está acontecendo. Você está comparando simplesmente por um post, uma imagem, um LinkedIn que está bonito ali, enfim. Você nunca sabe o que está acontecendo. Então, assim, não dá para se comparar. Cada pessoa tem uma história única. Então, o que é o ideal e correto? Você se comparar com você mesmo e o seu histórico profissional. Isso o Lauro está fazendo muito bem agora. Eu não tinha isso, agora tenho isso. Eu não dava aula, agora eu dou aula. Eu não era uma referência necessariamente para um aluno, agora eu consigo e tenho que me posicionar como. Eu não conseguia ter uma conversa executiva, agora consigo. Eu não conseguia explicar de forma didática um assunto técnico, agora eu consigo. Eu não conseguia falar não, agora eu consigo falar o sim condicional. Então, essa evolução é notável e isso que agrega valor é a pessoa se sentir mais confiante e sólida. Não é você falando, melhorei, sou melhor que o fulano A, fulano B. Isso não vai agregar para sua carreira. Não. E você pode ter pessoas que você admira e tem como referência e fala, olha, isso eu acho legal daquela pessoa. Mas também ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, então você tem que saber filtrar o que você realmente quer para sua carreira e usar como referência. Mas nunca no sentido de comparação para saber se é melhor ou pior. É legal
você ter uma noção de como está o mercado, isso é útil, mas não um sentido de comparação para se desenvolver. Acho que aí você Perfeito. tem que comparar você com você mesmo, com o seu mapa, né? Uhum. Como aquele Muito bem falou. legal. Eu acho que essa questão que ele comentou da síndrome do impostor, a gente vê muito frequentemente, assim, com os mentorados. E as ferramentas que a gente tem para combater a síndrome do impostor, a minha visão, né, o que a gente vê como experiência é, primeiro, o autoconhecimento. Que o programa de mentoria traz esse autoconhecimento, né? Primeiro, o mapeamento, depois dentro das sessões. Então, você entender quais são as suas habilidades. O segundo, né, que o Samuel colocou muito bem, né? Não se comparar, que o Lauro também trouxe, né? Parar de se comparar com outras pessoas, né? A gente nunca sabe qual o contexto daquelas pessoas. Então, comparar você com você mesmo. Entender quais são as suas habilidades e onde você quer chegar. E o que traz essa confiança, que eu acho que isso também ajuda muito a combater a síndrome do impostor, é você ter clareza sobre o seu potencial e os caminhos que você pode seguir na sua carreira. Então, aplicando aí essas técnicas, olhando também, né, o lado técnico, a pessoa se enxergar, né? Eu sempre falo isso, ó, com o programa de mentoria você consegue se enxergar, ter esse autoconhecimento. E isso gera confiança. Né? Isso gera essa autoconfiança e a pessoa para de achar que não deveria estar onde está ou que não é boa o suficiente. Né? Então, isso é um dos grandes ganhos não técnicos, vamos dizer assim, da mentoria, mas que ajudam muito a alavancar a carreira do profissional e como pessoa também, né? Acho que é um desenvolvimento pessoal também, né? Isso faz parte dessa parte pessoal também, bem, bem importante. E aí, Lauro, a gente está encaminhando aqui já quase no fim, né, do nosso podcast. Eu queria que você contasse um pouco, acho que você já falou, mas de uma forma mais geral e resumida, né? Como as sessões de mentoria e como tudo isso que você viveu nesse processo, que você aprendeu, impactou nos seus resultados e na sua carreira. Acredito que impactou de uma forma que realmente o que eu paguei pelas sessões, basicamente, com certeza reverteu muito mais. Eu pode ter certeza disso. Legal. Foi algo absurdamente. é, Talvez, sabe, pra mim foi de fato uma virada de chave que eu tive na minha carreira, assim, sabe? Legal. Quero, obviamente, né? Tô com sessões ativas, né, agora, mas quero voltar, sabe? Uhum. Justamente porque agora eu me sinto muito mais confiante, assim, sabe? Eu acho que quando você se sente confiante. Até eu recebi um feedback esses dias que era isso, sabe? Pô, o Laura é uma pessoa extremamente confiante. Ai, que E eu não legal. Que era massa. assim, sabe? Demais. Geralmente eu tomava muito crítica com o pessoal, assim, sabe? Tem coisas que a gente escuta e, assim, a gente se sensibiliza, porque se não fosse comigo eu escutando essa crítica, sabe? Se fosse com uma pessoa que, muitas vezes. Então, assim, às vezes eu acabo me incomodando um pouco com críticas em algumas coisas, assim, que a gente escuta, sabe? Uhum. Isso em qualquer ambiente, assim, porque eu acho que às vezes não parte da pessoa também ter uma empatia. Uhum. Só que aí você também não pode, muitas vezes, entrar no mundo dela e você tem que estar 100% consciente de quem você é, sabe? E eu acho que isso veio à luz, assim, do que eu precisava melhorar. Quem é o Lauro, assim, pô, tecnicamente, sim, sabe? Muito bom, sabe? Uhum. Mas, pô, dá pra melhorar? Sempre dá pra melhorar. E Uhum. principalmente, assim, a questão de como se comunicar, como falar, sabe? Como vender, sabe? Nada, você não pode sair achando que, né, vendas e consultoria e dar aula, etc., não tem uma técnica, pô. O Samuel dá aula aí há muitos anos. Né? Então, assim, eu acho que, de fato, pra mim foi o principal diferencial, assim, me trouxe Legal. à luz, assim, de fato, do que eu precisava fazer para me tornar um profissional melhor. Agora, quando eu quiser me tornar um gestor aí, também vou procurar o Manuel, né? Tô aprendendo, tô aprendendo. E a CDA também, né? Que acredito que tem Tem outros outros. gestores, né? Tem o Sim. Helvas, que é executivo de data science, né? Sim, sim. Ou se eu Então, quiser me tornar pessoa, eu quero me tornar um cientista de dados, o que você acha? Aí vamos fazer outro mapeamento lá, nós vamos tentar. Provavelmente, Aí vamos você vai ver ver. o tamanho do gap lá. Não, Mas deixa pra quem a sabe, gente deixa pra ajuda, ele. a gente ajuda também, mas acho que teríamos um bom data scientist e perderíamos um extraordinário engenheiro de dados, né? Mas tudo bem, né? Por um lado, Faz parte. faz parte. Acho que o Mas se é seu importante é ter sonho, essa né? consciência, né? De que é um caminho, É um caminho é um isso. outro caminho. É um outro caminho. Acho que é isso o mais importante, né? Legal. Samuel, quer comentar um pouco também, assim, na sua visão como mentor, né?
de quando o Lauro chegou e hoje, né? A gente Eu vendo essa fico. evolução, assim. Eu sempre comento, né? Trabalhar na mentoria é um propósito de vida. Eu gosto muito de fazer isso. Assim como o Laura comentou, a experiência como professor foi muito rica, me ajudou muito a chegar até aqui. Sou muito grato por todas as experiências, as oportunidades que tive. Mas agora eu acredito que essa fase de mentoria está muito latente para mim. Eu, no meu horário disponível, né, fora do horário comercial, né, costumo fazer sessões ali depois do horário comercial em geral. Né? Por exemplo, o Lauro, eu vendo aquele pessoalmente, mas a gente se conhece, né, para mim há décadas parece, né? Tipo, ele É contando aqui, verdade. é muito natural ouvir as histórias, é muito legal isso, sabe? Tipo, Aham. a gente só conheceu online, né? Porque as sessões são online. Mas é muito legal, acho que é gratificante, é um privilégio, uma honra poder colaborado um pouco na carreira dele e que isso Sim. tenha alavancado ele na história de carreira dele, que já era brilhante e agora mais ainda, né? Com certeza, que legal. E Lauro, conta um pouco aí das suas perspectivas para o futuro, o que que você imagina, o que que você almeja aí, já pegou foguete também, já tá aí com muito sucesso aí na sua carreira, mas a gente sempre tá aprendendo, sempre tá evoluindo, né? Eu acredito que melhorar como professor, sabe? De fato, dar uma aula mais consistente, sabe? É um dos pontos, assim, eu sinto que eu falo, eu brinco com meus alunos, assim, eu faço aqui por amor, sabe? Por dinheiro, Aham. porque eu adoro, de fato, assim, sabe, dar aula. É algo que, quando eu vejo alguém conseguindo uma vaga de estágio, porque aí foi um aluno meu, eu fico, putz, sério, eu ganho Que o dia, de legal. verdade. E a pessoa vem me agradecer, às vezes, igual já aconteceu, vem me perguntar coisas que tá vendo no trabalho. Isso, pra mim, é a perspectiva que eu quero continuar, sabe? Às vezes até fazer um trabalho mais de mentoria, assim, sabe? Algo mais, Sim. sabe, pessoalmente. E no trabalho, né? Eu quero me tornar principal, sabe? Assim, não tenho mais vontade de sair do Brasil, como eu te falei. Mas eu vejo que o nosso país eu gosto muito de viver aqui, sabe? Uhum. Mas talvez me tornar uma principal justamente por ter mais impacto, assim, sabe? Na empresa, assim, sabe? De fato, conseguir... Ou que tem empresas que chamam principal, né? Staff, E, né? e ser feliz, assim, sabe? Eu acho que eu busco muito isso, sabe? Eu moro na Praia Grande lá, tem uma coisa que você falou, a questão do work-life balance, né? De você Isso. balancear. Eu Uhum. acho que eu quero ser feliz, sabe? Quero ter filhos também, sabe? Legal. Então, eu acho que são Muito essas bom. coisas, assim, sabe? Legal. Ah, muito bom, muito bom. E Lauro, conta um pouco pra gente como foi essa transição, né, de quando você trabalhava ali como um engenheiro de dados interno, né, dentro de uma instituição financeira, atendendo clientes internos, e agora que você trabalha como um consultor, né, atendendo clientes externos. Como que funciona essa mudança aí, né, de comportamento, de posicionamento? Eu acredito que é uma excelente pergunta, inclusive, porque ela muda praticamente tudo. Eu acho que isso não é claro para todas as pessoas. Talvez você também passou pela mesma coisa, né? Né, Samuel? Mas basicamente, quando você está numa empresa igual estava no porte da Serasa, do Itaú, que o lucro é grande, assim, né? A forma como ele funciona de negócio é diferente. Muitas das vezes você fica alocado para fazer tarefas específicas, né? De um produto específico e você acaba trabalhando, muitas das vezes, eu trabalhei um ano como tech lead em um produto, como tech lead, na verdade, em uma área, trabalhando ali com 3 produtos diferentes, mas todos interligados. Todos tinham a ver com a mesma. Tinham sinergia. Só que quando eu vou agora para Topforce e eu vou acessar os clientes, né? A minha postura como não é mais somente ali o sucesso daquele produto para aquela área, para que a gente atenda ali a questão do financeira, né? No retorno financeiro ou retorno de savings, etc. Agora a gente começa a falar muito mais de, putz, como que eu, como consultor, além de garantir o sucesso da empresa, né? Isso em qualquer consultoria que você for trabalhar vai funcionar assim, ou pelo menos deveria. Assim, como que além de garantir o sucesso ali do produto que eu estou desenvolvendo aqui, que muitas vezes você é contratado por um projeto ou por horas, né? Você pode ser um time, né, de contratação, professional service, né, que a gente fala bastante, né? Tem no mercado aí bem difundido. Mas como que além de garantir o sucesso nesse cliente, eu também garanto a longevidade da minha consultoria com esse cliente. Uhum. Então, muitas das vezes, o seu papel como líder de tecnologia não é simplesmente. Eu não posso simplesmente ficar trabalhando como eu trabalhava na Serasa. Eu tenho uma task, eu vou resolver essa task, qual é a próxima task?
Não, agora eu preciso pensar, pô, como que eu consigo influenciar o meu cliente para ter, muitas das vezes, até mesmo para que a minha própria consultoria consiga ter mais projetos, né? E Aham. entregar com qualidade, né? Acho que a nossa reputação é tudo que nós Sim. temos, né? E, por exemplo, a ThoughtWorks é uma... E eu falo por mim aqui, tá? Não tô falando em nome da ThoughtWorks, tá? Mas a Aham. ThoughtWorks tem um bom nome no mercado, né? Assim, pelo Aham. menos eu... E, inclusive, eu sonhei trabalhar lá por conta do Martin Fowler. Eu acho que essa é a principal diferença, assim. Você tem uma... Que legal. Eu sinto que a rede de apoio é global, também é uma diferença, enquanto quando você trabalha nas empresas também você tem um escopo de apoio ali mais reduzido, né, dos funcionários. Ali é Uhum. engraçado, porque eu mando mensagem e sei lá, o Martin Fowler pode responder, ou alguma pessoa que é sei lá, um indiano que está trabalhando em Mumbai, por exemplo. Aham. Então, é algo mundo muito diferente, tá, pessoal? Mas eu encorajo muito que para aqueles que gostam de ter um perfil dinâmico, que Ah, vão para consultoria, sabe? Porque eu gosto, eu tô gostando bastante, assim, sabe, desse mundo novo. que Mas legal. é bem diferente, tá? Que legal. Acho que na consultoria tem uma. Claro, né? Nos dois papéis você tem uma responsabilidade muito grande, mas quando você tem a cara ali da empresa, né? Representa a empresa ali com o cliente externo, É diferente. é muito diferente, Sim. né? Sua responsabilidade é diferente e você tá ali uma posição decisiva ali representando a empresa realmente, né? Então, precisa ter essas habilidades de comunicação muito bem desenvolvidas mesmo. É muito bom. Só Complementando. complementando, acho que essa experiência é muito legal e ajuda a amadurecer o profissional, né? Uhum. Porque é um ambiente interno, quando você trabalha numa empresa, ele pode ser bem dinâmico também, dependendo da Sim. empresa, mas em geral é mais previsível. Você já sabe as pessoas que você vai interagir, você já tem as áreas, obviamente se não tiver nenhuma mudança, que às vezes tem mudanças também, mas em geral é muito mais previsível as tarefas e o backlog que você vai trabalhar no projeto, e as pessoas envolvidas. Quando você trabalha já como consultor, tende a ser menos previsível, porque você está lidando com clientes que podem mudar, o projeto termina, você vai para outro, então você não conhece a empresa do seu cliente, tem que interagir e conhecer essas pessoas e fazer rapport com elas, desenvolver relacionamento para depois conseguir ter um trabalho em um ambiente de trabalho, eh, digamos, propício para ter resultados positivos, né? Então, Uhum. lidar também com possíveis conflitos que possam aparecer também é importante. É uma habilidade que internamente na empresa também você tem, mas com o cliente é muito mais Você sensível. pode impactar financeiramente, né, dependendo do que você É. estiver falando, né? Exato, o impacto financeiro. Então, a responsabilidade e o senso de dono acaba tendo muito mais força. Uhum. E depois também, eu acho que saber trabalhar até com múltiplos clientes e múltiplos projetos ao Sim. mesmo tempo. Também você acaba, às vezes, tendo um projeto que você vai trabalhar mais tempo, projetos mais curtos. Então, é muito mais dinâmico. Eu diria que acaba que você absorve muito mais experiência em curto espaço de tempo. Tende a ser assim, né? Isso é muito legal. Uhum. Sim. Muito bom. Laura, se você pudesse dar uma dica aí para quem ainda está em dúvida em relação à mentoria, se deve buscar a mentoria, é, dê o seu conselho aí para quem está em Não, com dúvida. certeza. Principalmente se você tem feedbacks de construção, né? De justamente como eu melhorar soft skills, assim, sabe? Uhum. Porque, de fato, se o seu gestor tá falando para você 3 anos seguidos que você precisa melhorar isso, eu na época eu era novo, eu tinha 21 anos quando eu entrei no Itaú. Uhum. Mas hoje eu vejo o valor, sabe, daquele gestor e eu vejo que ele tava certo no final das contas, sabe, por conta que hoje eu vejo na Toffers o quanto que eu melhorei, né? Uhum. Depois que eu vi esses pontos. Então, eu acho que sim, principalmente se você quer desenvolver soft skills. E hard skills, pessoal, é algo que eu digo, né? A mentoria você também vai se desenvolver. E no Uhum. seu pessoal, não sejam pessoas rasas, assim, sabe? Sentem sempre. E se vocês forem entrar na mentoria, sabe? E na vida pessoal de vocês também, tentem entrar de cabeça, assim, sabe, pessoal? Não Legal, vejam simplesmente, vejam com seriedade, sabe? Qualquer coisa que vocês forem fazer, se aprofundem tecnicamente também. legal, muito bom. Samuel, alguma consideração final aí? Assim, eu primeiro agradecer o convite, mais uma vez participando aqui, um prazer. Parabenizar o Lauro por toda a evolução de carreira dele e por ser um profissional muito competente e brilhante, e agora um replicador de conhecimento também impactando outras pessoas, né? E fico feliz em ouvir também que ele também almeja ser mentor, quem sabe aqui na CDA, né? Sim, com Pode também um dia certeza. virar um Uhum. mentor, né? Então, ser um colega de trabalho aqui, com certeza, um dia acho que vai ser muito legal. E eu acho que
essa história de carreira dele é inspiradora, e também demonstra que profissionais seniors, né, avançando na carreira, precisam também de mentores. Eu, na minha carreira, tive diversos mentores, nunca profissionalmente gostaria de ter tido, então acho que essa oportunidade que eu estou tendo aqui de ajudar, né, uma mentoria profissionalmente e alavancando a carreira das pessoas com uma estrutura sólida de metodologia, de trabalho, é algo muito bacana. Então, eu fico muito feliz de fazer parte da toda essa história, essa jornada aqui também. Que legal. E parabéns e Obrigado, desejo muito obrigado. sucesso aí, Laura. Obrigado mesmo. Continua voando aí. É. Lauro, parabéns. É um prazer ter você aqui conosco. E é o propósito da SCDA, né? Ver histórias como a sua, que são inspiradoras, e tenho certeza que vai inspirar aí outras pessoas que estão ouvindo a gente. Agradeço por ter vindo aqui até São Paulo para gravar aqui com a gente, sua esposa também. E até a próxima, né? Acho que temos outras sessões aí, outros episódios que a gente vai gravar. E como eu sempre digo, né? Essa área é muito vasta e tem uma quantidade enorme aí de informações, de conhecimento. Então, sinta-se já convidado aí para umas Claro. próximas vezes estar aqui conosco, que vai ser um prazer. Com certeza, não. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço quem assistiu aí a gente, ouviu a gente. E se você também quer conhecer o programa de mentoria, quer transformar seu potencial em realidade, assim como o Lauro fez, acesse aí nossos canais, conheça o programa de mentoria profissional em dados e inteligência artificial da SCDA, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.